Olá, crianças, tudo bem? Bom dia, mais um dia de aula. Hoje, quinta-feira, 1º de outubro de 2020, primeiro dia de outubro. E hoje nossa aula será de matemática. Nós vamos dar uma pausa no nosso material no EMAI. Vou trabalhar um assunto que é relacionado ao que nós estamos vendo no material, tá bem? Mas nós vamos dar uma pequena pausa e na semana que vem a gente retorna então com os conteúdos lá do nosso EMAI. Então, qual é o assunto de hoje, né? É bem conhecido de vocês, mas nós vamos dar uma aprofundada, vamos dizer assim. Então, o assunto da nossa aula é par ou ímpar. Então, quando a gente ouve par ou ímpar, é aquela brincadeira que a gente usa para decidir quem vai ser o primeiro, quem é que vai começar a brincadeira, não é assim? Muitas coisas a gente decide através do par ou ímpar, né? Mas o que vem a ser o par? O que é o par? O que é o ímpar? Vocês sabem? Qual é a ideia que vocês têm? Vão pensando aí. Par, quando eu sei que eu tenho alguma quantidade que é par, ou como é que eu sei que alguma quantidade que eu tenho é ímpar? Então, é isso que nós vamos trabalhar hoje. Por que é par e por que é ímpar? Então, esses questionamentos nós vamos resolvê-los durante a aula, tá bem? Bom, então eu acredito que na cabecinha de vocês, né, na maioria de vocês, o que é que tem? Que o par é quando eu consigo juntar de 2. Então, se eu consigo juntar de 2 em 2, então essa quantidade é par. Agora, se eu não consigo fazer esse agrupamento de 2 em 2, né, sobrando 1, então, aí sinal de que é ímpar. Então, eu acredito que assim está na cabecinha de vocês, né? Bom, então, a professora, vão anotando no caderno. Eu fiz a anotação da maneira como acredito que a maioria pense, né? Que o par é quando a gente agrupa, né? De 2 em 2. Então, se eu consigo fazer o agrupamento de 2 em 2, é porque aquela quantidade é par, certo? Agora, se eu agrupo de 2 em 2, mas sobra 1, então quer dizer que aquela quantidade é ímpar, tá? Muito bem. Agora, nós vamos pensar no nosso corpo, tá? E no nosso corpo, nós temos partes, né, do nosso corpo aos pares, que são de 2 em 2, que nós temos 2 de cada. Então, por isso que a professora colocou o questionamento aqui, ó. O que temos em nosso corpo aos pares, que nós temos de 2 em 2? Então, agora vocês vão pensar aí, o que é que nós temos no nosso corpo de 2 em 2? Então, vou dar alguns segundinhos, vocês vão anotar e depois a professora volta com a reflexão com vocês, tá? O que é que temos em nosso corpo aos pares? Vão anotando aí. Bem, então o que é que nós temos no nosso corpo aos pares? Vamos ver se o que eu coloquei vocês também colocaram, ou talvez vocês tenham visto, né, até mais coisas que a professora. Mas vamos lá. Então, no nosso corpo, o que é que nós temos aos pares de 2 em 2, né? Nós temos os olhos, né? Então, nós temos um par de olhos, que são 2. As narinas, né? São os 2 orifícios, 2 buraquinhos. As orelhas, 2 orelhas, uma de cada lado, então um par de orelhas. Os braços, as pernas, né? Mãos, os pés. Então, vejam que no nosso corpo nós temos
várias partes aos pares, ou seja, de 2, né? De 2 em 2. Muito bem. Então, partindo daí, né? Tendo a ideia de que o par é quando eu agrupo de 2, eu consigo agrupar de 2, então eu tenho um par. Agora, então, vamos passar para a próxima parte da nossa aula. Olha, estão vendo aqui? Aqui é um esqueminha, né, do nosso corpo, tá? Então, por que a Pro fez isso? Porque nós vamos agora... Cadê a minha régua? Ah lá. Então, é esqueminha corporal aí, né, do nosso corpo. Então, vejam que eu perguntei para vocês o que é que nós tínhamos no nosso corpo aos pares, ou seja, de 2 em 2, né? Então, aí nós podemos ver, ó, os olhos, né? A sobrancelha, ó, que eu não coloquei lá, mas nós temos duas. As orelhas, as bochechas, né? As narinas, ó, né? Um par, duas, ó, dois, né? Os braços, as mãos, né? Os joelhos, que a Pro também não colocou lá, ó, os joelhos, as pernas, os pés. Então, tudo isso nós temos aos pares, certo? Tá. Então, o que é que a Pro quer com esse esquema corporal? Vou fazer o seguinte, ó. Quem quiser fazer no caderno esqueminha corporal, também pode deixar registrado que vai ser bem legal, tá? Para depois, na hora de estudar, se recordar. Olha o que a professora vai fazer. Eu vou traçar uma linha dividindo este corpo ao meio. O que é ao meio? Na metade, né? Ó, ficando então duas partes iguais. Olha lá, ó. Estão vendo só? Quase assim bem centralizado, né? Poderia ter ficado um pouquinho mais centralizado, mas tudo bem. Então, o que é que eu fiz? Eu dividi o corpo ao meio, na metade, certo? E o que é que aconteceu? Então, ficaram duas partes iguais, né? Um olho para cá, um olho para lá. Uma narina para cá, uma narina para lá. Olha lá, ó, um braço para cá, um braço para lá. Uma mão aqui, a outra lá. Joelho, joelho, perna, perna, um pé, um pé. Então, por que a Pro fez isso? Para nós entendermos que o número par, né? Somente um número par que eu consigo dividi-lo na metade, ficando com as partes iguais, exatas, certo? Então, antes da Pro dividir, eu sabia que nós tínhamos as partes aos pares, né? Lembram? Então, os dois pés, os dois joelhos, pernas, braços, mãos, olhos, narinas, orelhas, sobrancelhas, né? Bom, então eu sabia que eu tinha os pares. E divido ao meio. E o que é que acontece quando eu divido ao meio? Ficam duas partes iguais para cada lado, né? Então, quero dizer o quê? Que somente com o número par eu consigo achar dividi-lo ao meio, né? E tendo então duas partes iguais, tá? Então, só consigo fazer isso com o número par, tá? Entendido até aqui? Então, por isso que a Pro colocou esse esqueminha corporal para vocês perceberem isso, certo? Então, vamos agora para a próxima parte, mais um pouquinho, vamos avançar. Ó, então, diante disso, anotem no caderno de vocês, né? Esta reflexão que nós fizemos lá a partir do esquema corporal. Então, só dividimos ao meio, na metade, né? Então, o que é ao meio na metade? Em duas partes iguais, quando for
par, certo? Porque vocês viram que ficou a mesma quantidade de um lado, ficou exatamente do outro. Então, isso só acontece quando for par, tá bem? Muito bem. Agora, então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ver quais números são pares e quais são ímpares, tá? Então, quantos números, né, algarismos, nós temos no nosso sistema de numeração decimal? Então, nós temos 10, né? 10. Então, nós temos, ó, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9, certo? E o 9, ó. Então, ó, eu usei os meus 10 dedos, tá? Porque é a partir desses 10 algarismos, né, que nós vamos formando todos os outros, certo? Muito bem. Então, agora nós vamos ver desses algarismos, quais são os pares e quais são os ímpares, certo? Então, acompanha mais esta reflexão. Então, vamos lá. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso usando os palitos, tá bom? Esse vídeo eu vou encerrar aqui para não se estender demais, então no próximo a gente volta com os palitos.